O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Dentro da série Personagens Bíblicos, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves. Roboão. Vamos agora tomar nossa sequência de estudo, que são os personagens bíblicos. Desta vez, Roboão, rei em Israel, substituindo o rei Salomão. No nosso estudo de hoje, quando estudamos Roboão, que é filho de Salomão, precisamos fazer um retrospecto anterior, ainda na vida de Salomão, aquele rei cheio de sabedoria que Deus lhe deu para governar o povo, e com essa sabedoria fez grandes coisas, muitas realizações, muitos escritos, mas entretanto no final da sua vida, infelizmente, tendo casado com muitas mulheres dos povos que Deus tinha proibido de ter aproximação à sociedade, o coração de Salomão foi seduzido pelas suas mulheres, para que ele se inclinasse aos ídolos e até mesmo construísse templos para ídolos em Jerusalém, que é a cidade onde estaria o nome do Deus verdadeiro. Absurdo. E Deus repreende a Salomão, inicialmente levantando inimigos, entre eles Jeroboão. Os nomes são próximos, mas precisamos diferenciar. Jeroboão, inimigo de Salomão. Observe que, por Salomão não andar na presença de Deus, aparecem os inimigos. E Deus disse que estaria dividindo o reino de Israel por causa do pecado de Salomão, mas não só de Salomão, é de toda a nação. Mas isso não seria feito nos seus dias, então somente nos dias de seu filho. Era um cuidado de Deus para estar honrando ainda o nome de Davi, que lhe foi fiel. Portanto, em 1 Reis capítulo 11, no último verso desse capítulo 11, lemos: E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Aí começa então a história, a narrativa da vida de Roboão, filho de Salomão. E observem quantos filhos deveria ter Salomão, já que tinham tantas mulheres. Entretanto, quem vem reinar é este, Roboão. No capítulo 12, prosseguimos nessa história, nessa narrativa deste homem. Diz o primeiro verso: E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo-o Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: O que está acontecendo é que toda a nação de Israel se reúne nessa cidade de Siquém, para ali aclamarem rei a Roboão. Não há outro pretendente ao trono, nenhum de seus irmãos, nenhum de seus parentes, ninguém de outra tribo pretende coisa alguma. Então somente vieram ali para
constituírem a ele como rei de uma forma solene, festiva, mas vem prevenido com um pedido. O pedido de que Roboão diminua os impostos. Já estudamos no caso anterior da vida de Salomão, que por causa das muitas construções, das muitas maravilhas que fez Salomão, realizações muito grandes, isto onerou o povo através de muitos impostos. E o povo vem então pedindo ao rei que estava iniciando, que estava sendo aclamado assim a partir daquela ocasião, que o rei abrandasse os impostos. Nada mais. E Roboão pede a eles que lhes dê um tempo, 3 dias. Após 3 dias ele daria resposta. Nós lemos na continuidade desse mesmo capítulo, no verso 6, que Roboão de fato vai pedir conselho, reúne os conselheiros e apresenta a questão do povo. O povo pede para diminuir os impostos. Que devo eu responder? E o conselho dos anciãos é claro. Verso 9. E disse-lhes os conselheiros, e observe que esses conselheiros naturalmente já eram conselheiros no reinado de seu pai Salomão. Deviam ser homens cheios de entendimento e sabedoria para estarem ao lado como conselheiros também de Salomão. E eles dizem bem claro, perguntando Roboão, e diz: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs? E eles lhes falaram, verso 6, verso em diante, eles lhes falaram, dizendo, se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Estamos lendo verso 6 e verso 7. Os conselheiros, portanto, disseram a Roboão, atende o povo, concorda com o povo. Se você concordar com eles, vão ter afeição à sua pessoa e vão te servir todo o tempo do seu reinado. Mas Roboão não ficou neste conselho. Aí sim, no verso seguinte, verso 8 e 9, diz que ele foi para os seus colegas, jovens que cresceram com ele no meio do povo, ajuntou a sua turma de conhecimento e fez a mesma pergunta: o que vocês dizem? E a resposta dos jovens é diferente daqueles que têm entendimento, experiência, sabedoria. E o verso então 10, sim, o 10, diz: e os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo, assim falarás a este povo que te falou, dizendo, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivias de sobre nós. Assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, verso 11, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Os jovens, amigos, colegas do rei Roboão, ficaram numa posição totalmente diferente, de endurecer e dizer ao povo que ele era mais rígido do que o seu pai. Ele era mais forte que seu pai. Se Salomão fez alguma coisa, ele faria muito mais. E o exemplo é isto, nesse aspecto, que aumentaria, vamos dizer assim, os impostos, e qualquer castigo seria castigo como de escorpiões. Essa forma presunçosa, vaidosa de falar, deve ter enchido o coração de Roboão, dizer que é mais forte que o pai, teria mais autoridade e rigor do que o pai. E é esta palavra que ele transmite ao povo,
Porque logo depois nós vemos no verso 13. Verso 13: E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. E segue outras expressões. Ah, Deus. Aí está. Diz que a palavra branda afasta o furor, né? E a palavra dura suscita a ira. Os anciãos estavam observando tudo, vendo tudo. O povo tinha razão. Construíram muito. Os impostos estavam altos. Atende o povo. Mas o rei preferiu uma palavra dura, se mostrar duro. E a consequência é que levantou a ira do povo. Todo o Israel, as tribos ali representadas pelos que se ajuntaram. Por isso que no verso 16 temos a continuação que diz assim: Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa ao Davi. Então Israel se foi às suas tendas. O que estão dizendo? Ué, nós somos de outra tribo, o que nós temos a ver com vocês? Casa de Davi, tribo de Judá, cada tribo vai para sua casa e cuida de si. E observe que no tempo de Salomão havia uma organização tremenda de sustento do reino e da casa real. E eles aqui estão rompendo, dizendo que agora Judá abasteça a si mesmo. As outras tribos não vão mandar para ele mais o trigo, o azeite e os frutos do campo em geral. Que Judá se arranje, arrume para si mesmo a provisão. E se afastam. Os dias passam. Parece que o rei não entendeu bem o assunto. Porque diz logo depois, no verso 18, que o rei enviou Adorão, alguém que estava constituído sob os tributos, para ir de tribo em tribo cobrando os tributos. E alguma tribo queria estar sujeita a Roboão? Não queriam. Eles já tinham rompido. E este homem responsável pelos tributos foi apedrejado e morto. E por pouco, se Roboão não se anima e foge, também seria morto. E a conclusão, agora sim, entende-se que havia ali uma divisão de toda a nação. Roboão, filho de Salomão, filho de Davi, da tribo de Judá, não podia mais contar com aquelas tribos todas que serviam antes. E o verso 19 diz: Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. Até o dia de hoje, no modo de dizer, naquele tempo em que foi escrito essa narrativa. Está bom. Rompidos. Judá está só. As outras tribos, cada uma cuidando de si. Vendo que estava assim dividido o reino, Roboão ajunta o exército e quer partir agora para a guerra contra as outras tribos para tomar por força o domínio, sujeitá-los pela força. Isso nós encontramos logo depois no verso 21, quando diz: Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Está armado a guerra.
Jerusalém, com aquele poderio de guerra que tinha deixado por Salomão, prepara-se para atacar as tribos irmãs, para tomar de novo o reino e sujeitá-los. Mas observem, por favor, o verso 22. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Vamos fazer uma pausa. Aqui temos Roboão. Até este ponto vemos nele uma coisa ruim e uma coisa boa. Qual a coisa ruim? Deixou o conselho dos anciãos e foi no conselho dos jovens. Qual a coisa boa? Que quando ele parte para a guerra e vê um profeta dizendo que não é para guerrear, ele obedece. Ele obedece e retorna com os exércitos para Jerusalém. Uma coisa ruim, uma coisa boa. Mas, irmãos, propositalmente, eu soltei o verso 15 desse capítulo 12 que nós temos lido. O que diz o verso 15? Quando ele dá aquele conselho, ou dá aquela resposta do conselho dos jovens. Diz assim: o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, vinha de Deus, para confirmar a palavra que o Senhor Deus tinha dito pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. O que está acontecendo? Roboão, nós diríamos, tem na sua mão o poder. Se ele atende ao povo segundo o conselho dos anciãos, era uma paz. Israel estaria juntado, continuaria a glória de Israel. Mas ele andou pelo outro caminho. Houve falha nele? Nós diríamos sim, mas por outro lado não. Porque não adianta, Deus já tinha determinado algo antes. O que Deus tinha determinado? Que haveria divisão do povo. Por que haveria divisão do povo? Por causa dos pecados de Salomão. Porque o povo de Israel já estava transgredindo a idolatria. Em Jerusalém mesmo, onde estava o templo de Deus, e ali, Jerusalém, cidade que representa o local da presença de Deus, outros ídolos estavam ali também constituídos. Então Deus trazia juízo, condenação desta forma. Então não adiantaria Roboão querer fazer alguma coisa boa, porque não vingaria o seu propósito, mas estaria sendo cumprida a vontade tão somente de Deus. Gostaria que ler com os irmãos no Provérbios capítulo 15, verso 22, em paralelo a essa situação que nós estamos vendo, quando diz a palavra: onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros, se confirmarão. Essa é a ideia geral que nós temos. É o correto. Se ter conselho, se pensar bem, se reunir, se tratar, para ter a melhor solução. E com isso, as coisas se confirmam. Mas, irmãos, não é sempre assim. Vamos ver mais um verso, no capítulo 19, verso 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Se Deus, irmãos, tem um desígnio, não adianta nada.
Não adianta nós sermos sábios, nós ajuntarmos conselheiros em multidão. Se há um desígnio de Deus, termina ali toda a sabedoria e todo o propósito do homem. Por isso que observe bem esse verso quando diz que para o homem, no homem, há muitos propósitos no seu coração, mas entretanto o conselho de Deus é o que permanece, até mesmo naquilo que para nós possa parecer perda, prejuízo. O de Deus primeiro, e que quando Deus já tem um propósito, mas um desígnio, pronto, acabou. O seu desígnio é em sabedoria, é em justiça, e nada é contra isto, porque o que de Deus vem é o correto. Muitas palavras têm nesse sentido. Ao homem pertencem os planos do coração, mas a Deus dirigiu os passos. Então Roboão, diríamos nós, falhou, errou gravemente, que perda. Nada disso. Na verdade, ele como rei, cumpre-se nele outra palavra que está escrita em Provérbio, que o coração do rei está na mão de Deus. E Deus inclina para onde quer, para o certo e para o errado, no nosso ver. Mas para Deus é no desígnio de Deus. E ninguém pode mudar nada. Portanto, para nós, irmãos, que cabe observar nesse particular, precisamos estar sintonizados, afinados com Deus, dos seus propósitos. Aí se alguma coisa parece contrária ao correto, ao caminho ideal, mas se vem de Deus, acabou, não tem que argumentar nada, nem lamentar. Porque tem outra palavra também, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Então quem está ligado com Deus, quem ama a Deus, descansa naquilo que é ruim ou naquilo que é bom. Por isso que Jó podia dizer, né? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. E o final, se estivermos neste amor sincero e fidelidade para com Deus, até o mal contribui para o nosso bem. Assim, Roboão, no título geral dos estudos da sua vida, consta que ele falhou gravemente aqui neste conselho que ele adotou, o conselho dos jovens. Mas, entretanto, isso vinha de Deus. Acabou. Vinha de Deus. Acabou. E quando ele sai em guerra, lembremos que o profeta disse bem claro: isso provém de mim. Aí todo mundo calou, recuou cada um para sua casa. Mas em Roboão, ainda que não era por sua culpa, já era questão anterior do reinado de seu pai Salomão, temos a grande divisão do povo de Deus. 12 tribos que eram unidas num reino, o reino de Israel, e que estava sendo por muitos anos uma glória no reinado de Davi, depois no reinado de Salomão. Agora temos o povo de Deus dividido. Como se dividiu o povo de Deus? Essas tribos todas, que chegam a ser 10, elas ficam na parte norte da Palestina e vieram constituir o chamado Reino do Norte, que conservou o nome Reino de Israel. Mas de Judá para baixo ficou então as 2 tribos restantes, Judá e Benjamim, constituindo o então chamado Reino de Judá, cuja capital permaneceu em Jerusalém. É essa situação que nós temos, e isso permaneceu por muito tempo. Só para colocarmos direitinho, o reino de Judá tinha como rei Roboão, e o reino do norte, as 10 tribos, constituíram como rei a Jeroboão. E isso não foi que Jeroboão fez uma rebelião, não, porque isso já vinha de Deus também, vinha de Deus. Deus já tinha falado com ele através de um profeta que lhe daria 10 tribos. Agora que ele conservasse o seu caminho na presença de Deus, e seria então
próspero. Mas isso aí já é outra coisa, nós estaremos estudando oportunamente. Voltemos a Roboão. Para dar continuidade, irmãos, a essa situação de Roboão, nós precisamos ir agora para Crônicas. Segunda Crônicas, no capítulo 11, podemos observar o verso 5. Aqui temos Roboão reinando. Diz a palavra do verso 5: E Roboão habitou em Jerusalém e edificou cidades para fortalezas em Judá. E cita-se então várias cidades que Roboão começou a trabalhar, constituindo fortalezas em Judá, várias cidades. E diz o verso 11: E fortificou estas fortalezas, e pôs nelas maiorais, e armazém de víveres, e de azeite, e de vinho, e pôs em cada cidade pavês e lanças, fortificou-as de grande maneira, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Começa então o reinado de Roboão, as 10 tribos para lá e Roboão para cá. Mas as coisas parecem que estavam bem, progredindo ali em Jerusalém e no reino de Judá, porque ele começou a construir celeiros, fortalezas e se fortificou muito. Naquele reino agora diminuído, de 12 tribos ficar só com 2, mas ele estava fortalecido, muito fortalecido. No verso 13, quero acrescentar, promover a grandeza do reino de Roboão e como ele se estabeleceu, que o verso 13 do capítulo 11 de 2 Crônicas diz: Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel deixaram o seu território para se ajuntarem a ele. Por que isso? Precisamos esclarecer. Lembre-se que Jerusalém era a capital, e em Jerusalém está o templo de Deus, e todos os sacerdotes que eram da tribo de Levi, da família de Arão, estavam espalhados por todas as tribos de Israel, ordem de Deus, para que os levitas estivessem atendendo ao povo no ensinar das coisas de Deus. Mas quando tem a divisão, Jerusalém e o templo de Deus ficou no reino do sul, em Judá, e os sacerdotes então deixaram as tribos onde estavam morando e vieram para Judá. Com isso, muita gente saiu das 10 tribos, porque queriam estar perto do templo de Deus para continuar a seguir e a servir a Deus. E diz mais a palavra, em particular o verso 14: Porque os levitas deixaram os seus arrebaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos, os que reinavam ao norte nas 10 tribos, os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor Deus. Lá no reino do norte, nas 10 tribos, Jeroboão não queria os sacerdotes lá, que eles eram sacerdotes de Deus, do Deus que era cultuado em Jerusalém, então ele não queria a eles. Com esta situação também, os sacerdotes deixaram as suas terras e vieram para Jerusalém, e com isso ia fortificando e aumentando o número daqueles que estavam com Roboão. O que mais podemos dizer aqui no capítulo 11? Verso 16: Depois desses, também de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifício ao Senhor Deus de seus pais. E o verso 17 complementa: Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. O que está acontecendo? Muita gente das 10 tribos de Efraim,
de Dan, de Azer, de Zebulon, todas as 10 tribos do norte, que temiam a Deus e tinham consagrado seu coração para Deus, abandonaram suas terras, abandonaram suas tribos e foram para onde? Para Judá. Porque o propósito dele não era esforçar ou fortalecer Roboão. O propósito deles era continuar cultuando ao verdadeiro Deus, cujo nome e casa estava em Jerusalém. Isso aconteceu, e com isso Roboão se fortificou, se fortaleceu e foi próspero. Quanto tempo? 3 anos. 3 anos em que perseverou a andar no caminho do Senhor nosso Deus. Mas, tristeza, quando vem esse mas na vida de alguém, é um problema. E o mas está no capítulo 12. O mas. Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, deixou a lei de Deus, e com ele todo Israel. Jesus. Por isso que disse aquele sábio: mantém-me na porção cotidiana, não dá-me a mais, nem a menos. Irmãos, como é bom de guardar o coração grato a Deus, para que na prosperidade nós não esqueçamos do Senhor Deus. Roboão, que viu que estava forte, apesar de perder as 10 tribos, estava engrandecido, deixou o Senhor, deixou de ter cuidado de seguir a Deus. Isso acontece muito, irmãos. Quantas vezes conosco mesmo temos uma necessidade, ficamos ali aos pés do Senhor, com tanto cuidado, oração, jejum. Ao que recebemos uma bênção, que alegria! Uma alegria que vira tristeza, porque esquece do Senhor. Por isso é bom manter-se na porção cotidiana, não a menos, para que não blasfeme de Deus, e não a mais, para que não despreze o Senhor, se esqueça dele e o deixe. E assim aconteceu com Roboão, esqueceu-se do Senhor. Mas, irmãos, o pecado não era só de Roboão, era também de todo o Israel. Observe bem essa expressão, quando diz, e com ele todo o Israel. Mas qual é Israel? Se está falando de Roboão, quer dizer todo mundo, todo o povo. Mas voltemos a Judá. Todo Judá estava em transgressão. Para vermos melhor este assunto, precisamos voltar ao livro de Reis, 1 Reis, e ali vemos algum ponto mais que está escrito, para nós termos entendimento. No capítulo 14 de 1 Reis, primeiro Roboão, no capítulo 14, eu vou ler desde o verso 21, ver se os irmãos percebem alguma coisa. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar. E 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor Deus elegera de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamá, Amonita. Verso 22. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e o provocaram a zelo mais do que todos seus pais fizeram com seus pecados que cometeram. Verso 23. Porque também eles edificaram altos e estátuas e imagem do bosque sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. Havia também rapazes escandalosos na terra. Fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Pronto. Pecados diversos, irmão. Idolatria e falta de vergonha, imoralidade, coisas terríveis de corrupção e abominação. Estava acontecendo aonde? Em Judá. Povo de Deus. Povo de Deus.
Havia falta? Não. Estava em prosperidade. Havia guerra? Não. Havia paz. Estavam unidos as tribos? Não. Havia divisão. Por causa de pecados anteriores. Mas os pecados continuam. Aumentam. Dessa forma terrível. E qual é a consequência, portanto, dos pecados? Deus não se agrada. E o açoite já começa a vir. Começa a vir o açoite. Para vermos isto, podemos estudar ou conferir nas Sagradas Escrituras a repreensão que o Senhor vai trazer. Isso está, podemos ver, irmãos, em 2 Crônicas. Voltando à Crônica, que lá está escrito melhor. Porque a história de Roboão encontramos em 1 Reis e em 2 Crônicas. No capítulo 12, tendo eu lido já o verso 1, vamos ver o verso 2. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor Deus. O Egito entra em guerra contra Judá. Judá não estava fortalecido? Estava. Vai ganhar a guerra? Se Deus não for com a gente, irmãos, não adianta a multidão de carros e cavaleiros. Não adianta. Judá estava fortalecido, muitas cidades fortalezas, toda aquela cavalaria, aquela glória e poder de Salomão estava com ele, Roboão. Mas pronto, o Egito levanta-se em guerra e conquista as cidades, verso 4, e tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Verso 5, então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes, assim diz o Senhor Deus, vós me deixaste a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Vem outra vez o profeta. Aquela palavra antiga, irmãos, se nós deixarmos o Senhor nos deixa. Se nós o buscarmos, nós o acharemos, nós o encontramos. Isso é uma lei, irmão, válida em todo o tempo. Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. É a palavra contínua que devemos guardar conosco. Buscarmos ao Senhor no tempo ruim e também no tempo de prosperidade. E o profeta vem falando com o rei, com os príncipes. Vocês me deixaram e eu deixei vocês. Deixaram de estar sujeitos ou tementes a mim, entrego vocês na mão do rei do Egito. Que fez então Roboão com essas palavras? Diz a palavra no verso 6 do capítulo 12: então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram, o Senhor Deus é justo. Reconheceram que tinham transgredido, que tinham deixado o Senhor, e disseram, o Senhor é justo. É verdade isto? O Senhor está retribuindo conforme as nossas ações. O verso 7, vendo pois o Senhor Deus que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías dizendo, humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Que bom. Vem o profeta, revela qual é a transgressão, a causa do mal. Por isso, irmão, não adianta chorar muito quando vem os males. Nós precisamos ver por que causa. Se for culpa nossa, é humilhar. Se não temos culpa, ficar descansado no Senhor, porque o mal vem e vai. Mas eles, sendo alertados que a culpa era deles, reconheceram, humilharam-se, e Deus vai poupá-los, não vai destruí-los, vai dar escape. Mas qual escape? Cuidado, né? Não é sempre de uma forma como nós somos
muito otimistas. Deus sabe manter o castigo numa medida certa. Por isso que no verso 8 está escrito: porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Se não quer servir ao Senhor, tá bom, mas vai servir alguém. É uma palavra que está em Romanos, irmãos, capítulo 6. Nós precisamos escolher direitinho de quem nós vamos ser servos. Da justiça para estar com Deus, ou do pecado para a corrupção e morte. É só escolher. Ninguém neste mundo, irmão, vive para si. Repita essa palavra. Ninguém é neutro, ninguém fica em cima de muro. Ou nós estamos de uma banda ou de outra banda. Ou servimos ao Senhor, ou quer queiramos ou não, somos inimigos do Senhor. Quem com Ele não ajunta, espalha. Não tem meio termo. Tem muita gente que quer andar neutro. Não vou servir a Deus, que é muito rigoroso. A porta é estreita, o caminho é apertado. Mas também não vou para o mundo, porque é morte certa. Eu vou ficar no meio do caminho. Não existe isso. Não existe. Misericórdia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E muitos acham que pode ficar no pecado, que a graça vai acompanhar sempre. Nada disso. Temos que decidir a quem vamos servir, porque o tempo da ignorância já passou. Temos que decidir. Quanto aos pecados, por nós morreu Jesus, dando-nos o perdão, mas não podemos ficar em pecado esperando que a misericórdia de Deus vai cobrir. Deus é bom Pai, não vai condenar ninguém. Não existe isto. Continuando, irmãos, observe bem esse particular. Devemos guardar sempre isto. Vivemos uma época difícil, que muitos têm recuado de um rigor, de uma posição colocada anteriormente, e as coisas não estão boas. Não estão boas. Vamos permanecer no degrau, na posição que Deus tem nos colocado, já revelou para nós. Mas vamos lá, irmãos, verso 9, continua a palavra dizendo: subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, levou tudo, e também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. Aí está. Por isso que Salomão disse na sua sabedoria: fiz grandes obras. Mas é vaidade das vaidades. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Para quem vai ficar? Ficou para o Egito. Ficou para o Egito. Toda a riqueza de Jerusalém que Salomão ajuntou foi embora para o Egito. Misericórdia. E foi bondade de Deus, porque tiveram ainda a sua vida, não foram destruídos. Aí, irmãos, quando a glória de Deus, as bênçãos de Deus são tomadas, a tendência nossa é fazer um paliativo. Coloca alguma coisa para parecer que é aquilo, mas que na verdade não é mais. É o que nós vemos no verso 10. E fez o rei Roboão em lugar deles, ou seja, em lugar dos escudos de ouro, fez escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardava a porta da casa do rei. Tudo que era de ouro precioso foi embora. Então Roboão fez tudo cópia agora de cobre, para parecer que era, mas não era. Irmão, se perdemos a graça de Deus, às vezes a gente fica esforçando para parecer que está abençoado, mas já se foi a glória. Nós estamos com o substituto da glória. Já foi tudo. Não adianta não. Misericórdia. Mas continuemos, irmãos. Estamos estudando a vida então de Roboão. O verso 12 desse capítulo 12 continua a dizer: e humilhando-se ele, a ira do Senhor Deus se desviou dele para que o não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia
boas coisas. E fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou. Paremos um pouquinho. Aí está. Estamos estudando Roboão. Os anos vão passando e as coisas sucedem. Mas estamos caminhando para o fim. Como que foi a vida final de Roboão? Eu fiz uma leitura anterior e deixei suspenso. Vamos ver se alguém percebe alguma coisa. O que é que eu li e que tem de especial num verso anterior? Ninguém percebeu? Quem é a mãe de Roboão? Amonita. É de uma nação que não serve a Deus. A mãe de Roboão é uma daquelas mulheres que perverteram o coração de Salomão. Agora, como é que o filho vai ter resistência nas coisas de Deus se a mãe que o educa, que o forma, não tem? Se é de outro ídolo, outros deuses. Então, o que esperar de Roboão? Infelizmente, por isso mesmo Deus levantou, diz alguém, uma pessoa diferente que não estaria no agrado do Senhor para trazer a correção sobre o povo do Senhor. Se fosse um servo fiel a Deus, aí Deus ia ficar, vamos dizer assim, como que impedido de trazer o mal, porque quem reinava era um temente a Deus. Por isso Deus tirou os tementes a Deus e deixou um que não tinha preparado o seu coração para servir ao Senhor. É o que nós encontramos em 2 Crônicas, no capítulo 12. Repete-se lá no final do verso 13. Final do verso 13. E era o nome de sua mãe, Naamá, amonita, das nações que Deus tinha dito para não se casar com pessoas de lá, não se associar a eles. E o verso 14. E fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor. Não tinha um coração preparado para buscar Deus. Começou no lar. Olha como a questão do casamento é séria, é importante. Se um dos pais não é temente ao Senhor, há um grande perigo do filho não estar preparado para servir ao Senhor. É um perigo. Continua a palavra dizendo, irmãos, e os atos, pois, de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, conforme a relação das genealogias? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Aí está a história de Roboão. Coisas boas? Sim, para ensino nosso. Coisas ruins? Sim, para ensino nosso. Se todos nós, irmãos, procurarmos a Deus, servirmos a Deus, o bem vem sobre a nossa coletividade. Mas se nós começarmos a estarmos falhos, o mal vem. Não adianta jogar a culpa para um e para outro, que não adianta, a culpa é nossa mesmo. Quero voltar a essa questão da divisão do povo de Israel. Roboão, na verdade, foi simplesmente um instrumento para que nele se executasse o projeto de Deus. Castigo sobre o povo. Castigo sobre o povo. A culpa era de Roboão? Não era de Roboão, era do povo. Assim também precisamos entender. Muitas vezes há males diversos. A gente tem a tendência de jogar a culpa para um e para outro, mas tira disso. Cada um deve procurar ser fiel a Deus. Nisso está contribuindo para o bem de todo o povo. Se cada um pensar assim, se cada um agir assim, o bem é genérico no meio do povo de Deus. Quantas lutas, quantas dificuldades podemos observar nos dias de hoje e no dia do passado, mas não vão vendo lá, sempre tem uma razão. E muitas vezes a razão não está numa pessoa, está no povo. Portanto, nós hoje precisamos ter este modelo, este ensino
este alerta, este argumento, para estarmos atentos. Vamos cuidar de nos apresentar a Deus como fiéis. Se assim formos fiéis, vamos ajudar o povo. E pode ser que por nós sermos fiéis, Deus devie muitos males e seremos achados como aquele que tampa a brecha no meio do povo de Deus e desvia o mal. Que Deus, portanto, nos abençoe, nos dê graça para tomarmos esses ensinamentos e colocarmos em prática no nosso viver. A paz do Senhor, meus irmãos. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.